Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou expor amiguinhos de profissão, editores. Não se preocupe, eu vou me expor junto, tá? Bomba. Mas eu quero falar dos maiores erros de edição no cinema. E antes que você pense, eu já não falei disso, eu já falei dos erros de VFX. Erro de efeito é uma coisa, erro de edição é outra. E aí deve ter gente se perguntando, qual é a diferença, Gaveta? Edição é a arte de montar o filme em sequência. Você pega as cenas filmadas, você vai colocando ela em ordem, sinca com a música, faz não sei o que. Não necessariamente é um efeito visual. Às vezes está agregado, às vezes não, mas é muito mais uma questão de ordem e escolha certa das cenas do que necessariamente um efeito nela. Mas hoje vai ter de tudo. Vai ter um pouquinho de cena que tem um efeitinho ali que não foi bem visto e o editor passou por cima. Tem os famosos erros de continuidade e eu vou ter um adendo bem grande para falar sobre isso daí. E tem alguns que eu quero falar que não necessariamente são erros, mas são tão mal feitos que acabam ficando engraçados. Tudo depois da vinheta. Eu quero tirar essa dúvida do que é erro de edição e o que é erro de produção, de VFX, de várias outras coisas. Porque eu fui pesquisar pra fazer esse vídeo aqui, eu botei assim, maiores erros de edição no cinema. E as pessoas não sabem o que é edição. Às vezes tem um erro de continuidade, tem erro que é de verdade. Eu lembro que eu já falei aqui do erro do Duro de Matar 2, que é inacreditável. É um cara negro vai abaixar, é uma mão branca que pega a bala e depois o cara continua. Provavelmente eles fizeram vários takes e aí tem uma cena que o cara branco pega a mala, ou então eu não sei se eles regravaram e regravaram errado. Eu não sei como se chegou nessa anomalia. Pode ser um erro de continuidade também, pode, mas é um erro de edição. Agora, tem erro de continuidade que é mais da produção, sei lá. Eu vi muita gente colocando aquele erro do primeiro Homem-Aranha, ele destrói a lâmpada no quarto, a tia May vem falar com ele, não tá ali. Quando mostra o quarto todo com a teia, tá lá o abajur de volta no lugar. Isso é um erro de produção. Ele não mudou essa cena de lugar. Aquela cena que o quarto todo tá cheio de teia, todo mundo sabe que aquela cena viria depois. Não tem como ele encheu o quarto de teia e depois ele puxou o abajur, sabe assim? Isso não foi culpa do editor, isso foi culpa da produção. O cara da edição podia ter visto isso e tentar apagar digitalmente? Não. Sim. Não! Agora, tem uns erros que o pessoal bota nessas listas que eu fico, tipo, os olhos da mãe do Harry Potter. Todos os filmes falam que... Mas você se parece tanto com seu pai. Exceto os olhos. Tenho... Os olhos da minha mãe. Você parece com seu pai. Exceto os olhos, claro, você tem... Os olhos da minha mãe, é. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não é erro do editor. Isso é erro da produção, do casting, né? Que pegou uma atriz que não tem nada a ver, falou, ok. O diretor viu e falou, ok. O que o editor tem a ver com isso? O que ele vai fazer? Ele vai fazer um deepfake nela pra mudar o olho, sabe? Isso não é um erro de edição. Eu fico meio indignado. Eu, como editor, fico indignado. Vocês querem que a gente faça o quê também, sabe? Cada cachorro que lamba sua caceta, porra. Ou sei lá, o bebê no colo do Bradley Cooper lá naquele filme do Sniper. Olha, o bebê é fake. O problema é da produção, o problema é do editor. Você pode até falar, o editor ele pode escolher uns takes melhores em que não pareça tanto que o bebê é fake. Talvez. Mas aí ele vai começar a quebrar uma regra, que é uma coisa que eu quero falar logo. Aquele Walter Murch, ele fala isso também, né? Das 6 regras pra editar. E o principal é você ter que manter a emoção. Emotional, meaning not necessarily wild emotion, but is it true to the emotion that we want people to feel here, or does it subtract from the emotion or distract? A gente tá entrando aí até numa escola de edição, tem uma Shoemaker, que é a editora do Scorsese. Ela é famosa por isso, assim. Se tiver que quebrar a continuidade, ela quebra a continuidade, né? Tem aquela cena famosa do Lobo de Wall Street. Se você for ver o rosto do Leonardo DiCaprio, tá pro lado, depois tá pro outro, depois tá pro outro, depois tá pro outro. Mas assim, na hora que a gente tava vendo o filme, eu não notei. E ela manteve a vibe e a emoção da cena. Ela foi pegando os melhores takes de cada ator. E não necessariamente as cabeças estavam nos mesmos lugares. 70,000 last month? Get the fuck out of here. I'm serious. Às vezes é isso que conta. Eu acho assim, o problema é quando tem uma quebra de continuidade tão agressiva que chama a tua atenção. Chama a tua atenção, você saiu da imersão, acabou. Tipo a mão do Duro de Matar, tipo um take que tem do Bambi. É um desenho animado, mas tem isso. Tem uma hora que um guaxinim tá pegando o filhotinho, muda assim o frame, assim, do nada. É uma animação, mas teve não sei, alguma coisa aconteceu ali. Isso chama atenção. Agora, esses e alguns outros erros de continuidade, depende. Tem um erro da Thelma Shoemaker que a gente não sabe se é erro. Primeiro, é porque assim, ela sempre fala que prefere a emoção, dando se estiver errado, mas o filme também dá suporte pra isso, que é Ilha do Medo. Tem uma cena da Ilha do Medo que é muito doida, que a mulher vai levantar um copo pra beber e não tem nada na mão dela. Tu vê que não tem nada na mão dela e no take seguinte já tá ela botando o copo na mesa. Eita! Então
assim, quando tu vê essa cena, tu fala, caraca, é que nem aquela cena do Firefly, do cara dirigindo com o volante vazio na mão, não tem nada na mão. Aquilo é um erro de edição. Alan is not holding anything. Nobody noticed. We had to pull the chair back to get the shot, and nobody noticed that he was miming it, and we still used it. É um erro de cinematografia, né? Que o cara não dirigiu o outro pra não mostrar aquilo, mas o editor tinha que ter se ligado nisso. Ou tinha que ter cortado antes, tinha não sei o quê. Nesse da Ilha do Medo, conhecendo a Thelma Schumacher, ela pode ter escolhido mesmo assim, mas esse filme dá o pretexto pra isso, porque esse filme, o personagem tá passando por crise esquizofrênica, ele tá vendo coisas, alucinações, então assim, você pode falar, não, isso daqui tem a ver com a loucura que a gente tá vivendo nesse filme. Pode ser, assim, uma vez que você repara, você não vai deixar mais de reparar, é meio bizarro. Alguém, por exemplo, notou que tem um erro de continuidade na guerra final do Avengers Ultimato. O Homem-Formiga vai lá com a Vespa, começa a consertar o carro, depois aparece uma cena da batalha, e aí se você olhar lá no fundo, tá lá o Homem-Formiga gigante andando, gigantão. Só que ele tinha acabado de aparecer consertando o carro, e tu fica, ih... A galera da edição não conversou com a galera do VFX, sabe? Aí acontecem essas berrações. Eu vou dizer que isso daí é mais tranquilo. Teve uma cena que a galera de VFX não conversou com a galera da edição que ficou mais evidente, que foi numa cena do Mercúrio, né? O Quicksilver no X-Men, que no filme dele da Marvel também tem outro erro que eu vou falar pra frente. Toda vez que o Quicksilver aparece em algum filme, a gente tem alguma cena legal. Mas a do X-Men, na hora que ele vai pegar aquele corredor, e ele passa pelo corredor, ele pega o magneto ali e vai, quando ele chega no elevador e você olha pro corredor que eles vão, os policiais que voaram na cena anterior sumiram e o corredor tem umas manchas pretas. Assim, é erro. É um erro de continuidade, mas é um erro. Porque assim, dá pra você ver a porta de onde eles saíram. Você pode falar assim, não, na verdade o corredor era maior ainda. Essa era uma segunda parte do corredor que você não viu. Não pareceu isso. Era um corredor só. A gente viu que era um corredor só. Até na cena antes que ele vai, era um corredor só. E o engraçado é o seguinte, não é a primeira vez que a gente tem um erro de edição numa cena do Mercúrio. Quando ele participou da Marvel, também teve. Ele apareceu na Marvel no Avengers A Era do Ultron. E tem a cena da delegacia, que ao princípio eu não vi. Só que quando você nota, é muito ruim, que é o seguinte, ele chega na delegacia e tem a galera lá atrás no corredor. Você vai reparar logo depois que essa cena da galera ali no corredor é uma cena que foi filmada separada e eles encaixaram ela ali. E se você botar ela em tom normal, você vê que eles fizeram um time remapping ali, que é você alterar o tempo dela. E tá zoadaço o tempo ali. Quando ele chega, tem um policial andando com um cara, ele dá um... Oi! Dá tipo uma aceleradinha assim, dá uma aceleradinha, aí depois você vê que a cena ela tá levemente aceleradinha. Eles estão meio... Os caras estão andando rapidinho, tal, isso aqui. Quando ele chega e dá o tiro, aí os caras começam a andar mais lento. Porque o cara tinha que botar dentro daquela cena o cara entrando com um bêbado e depois o cara reagindo ao tiro. Então eles deram essa acelerada no iniciozinho ali, acho que talvez misturando com o efeito do Mercúrio chegando correndo. Depois tem a cena também aceleradinha. Caraca, uma vez que eu notei isso, já era. Eu só fico olhando pra esse cantinho. Olha de novo essa cena. Se você olha ali no canto, tem um pedido de like do canal. Como é que eles deixaram passar esse pedido de like? Eu não sei. Erro vai ser seu se você deixar passar esse pedido de like e você não deixar o like. É um erro pra mim você assistir toda essa trabalheira e você não se inscrever no nosso canal. Você ajuda tanta gente. Ah, Gaveta, eu tô vendo pela televisão. Tem um QR Code na tela, não tem? Não, Gaveta, não cometi esse erro não. Me inscrevi, dei like no seu vídeo aí. Mas você já comprou as artes do canal? Você pode usar a arte do canal no seu peito. Seja camiseta, casaco, sei lá. A gente tem os nossos produtos na loja, prontos pra vocês. Mas tudo bem, esse erro aí eu confio que vocês vão resolver. Voltando. É porque assim, tem coisas que são erros e tem coisas que são meio mal feitas. Esse da delegacia, ele tá mal feito. O do corredor é um erro, realmente. Mas assim, eu entendo isso porque não só eu, nenhum editor tá livre de erros. Eu já cometi muitos erros aqui no canal. Teve uma recente, inclusive aqui, que o pessoal tirou sarro, que era na hora do spot, na hora da propaganda, o áudio subiu. Com o NordVPN você desbloqueia tudo isso. E aí não entra assim, o áudio subiu. Ficou alto pra caralho. E a galera, pô, a gente tá tão acostumado a fazer a zoeira aqui que a galera começou a achar que era de propósito. Não, foi erro mesmo. Assim, pelo menos era um jabá, aquele jabá da NordVPN. Não é um jabá que dependia tanto de você entender minúcias da pessoa falando. Se fosse um jabá do Cambly, por exemplo, ia ser um pouquinho mais problemático, porque você precisa entender a pessoa falando inglês, sabe, esse tipo de coisa assim, e aí você aumenta a música, fica difícil de você entender. E esse, de fato, é um diferencial do Cambly. Não é só você aprender o inglês, você aprende o inglês com a pessoa que fala inglês. Eu falo inglês. Ela é nativa. Só que é o seguinte, você tem até amanhã pra pegar um mega super tender desconto. E, não vou falar isso não. Imagina você aprender português com a pessoa que fala desse jeito. Você vai ensinar você a falar português. E aprender a falar português com uma pessoa aqui, um brasileiro mesmo, que fala português normalmente e tal. Você vai ensinar não só o jeito certo de falar, mas a gente vai ensinar gíria, expressões. O mesmo funciona pra lá. How old are you, Anderson? I
I have 45. I am 45. I am 45. Okay. I am 45. Okay. And Crystal, how old are you? I'm 22. Okay, you're a baby. Hoje em dia, você pegar um trabalho e você não saber inglês é um erro. É um erro da edição da tua vida que você tem que consertar. Falei, a gente abriu vaga pra editora aqui na Gaveta Filmes. Cara, a pessoa que não sabe inglês, ela não tem como trabalhar aqui. Esse vídeo aqui, por exemplo, quantas inserções a gente tá pegando de erros de cenas. A pessoa precisa saber inglês. Não é todo vídeo que tem legenda. Yeah, editing, no. Like, I really hate it. And just marketing overall is not my thing. But I really do enjoy camera time, to be honest. I understand. I do. You can hire someone to edit your videos. Yes. Só que é o seguinte, se você tá vendo esse vídeo logo no lançamento, você tem até amanhã. Amanhã só, pra pegar um mega super thunder desconto. Você consegue pagar a partir de R$9 por aula. R$9 por aula. Pra você fazer uma aula na tua casa. Ou onde você quiser, no celular, sei lá. A hora que você quiser, né? Amanhã, você pega um tutor que você escolhe, então você pode pegar alguém da Austrália, se quiser o sotaque australiano, um americano, sei lá. Você faz a aula de madrugada, você faz a aula de tarde, de manhã. O que você não pode escolher é essa promoção durar mais tempo. E no momento que sair esse vídeo, até amanhã. Só aproveita, tem link na descrição desse vídeo, tem QR Code aparecendo na tela. Testa, vai. Tenta fazer uma aula, escolhe um tutor legal. Tem tanta gente lá. A gente tá acostumado a gente que não sabe falar um A. Então assim, não deixa esse erro de edição acontecer na sua vida. Aprende inglês da melhor forma, que é com Cambly. É isso. Mas assim, independente de qualquer coisa, eu já fiz alguns erros aqui no canal. Erro de escrita, erro de português. Lições agradáveis. Roubar um Boeing? Boeing, Anderson. Boeing? O quê? Pra pular? Anderson! Porra, cara! Eu gostava de você, cara! Legendas em português! Áudio em português! Português! Não! Mas se eu fosse falar de um erro que mais me angustiou ao longo do meu tempo fazendo vídeos pra internet, tem uns no Gaveta Gordo, Gaveta Magro que me incomodam, a máscara ali que tu vê que a mão tá desaparecendo ali, eu odeio aquilo. Eu não tive tempo pra aprimorar isso, mas sem dúvida foi um erro no canal do Jovem Nerd. Era uma Nerd Tour, e Nerd Tour, né, que é o vídeo de viagem deles, eu me esforçava bastante, deixar tudo certinho, tudo bonitinho. Cara, tem uma hora, acho que Nerd Tour da Itália, eles estão numa ponte e aparece aquele quadradão do Adobe Premiere. Ai, que ódio! O nome disso é falta de revisão. Durante a edição tá funcionando. E aí quando você exporta, não sei, bugs, né? Eu lembro que eu fiquei tão angustiado com esse. Eu acho que eu já fiz erros horríveis ou piores que esse ao longo do tempo, fiz. Mas você entende que isso, eu tô falando de erro mesmo de edição, não é bem um erro de continuidade. Eu já falei aqui de erros de continuidade. Tem aquele famoso do Comando pra Matar, o cara amassa o carro inteiro, depois quando ele vai sair, o carro tá novinho, né? Isso é um erro de continuidade. Eu não sei se é tanto um erro de edição. Pode me parecer que é um erro de produção, do tipo, a galera, não, já filma logo a cena do carro indo embora e depois a gente bota ali, não sei, ou o cara de repente na hora que tava editando falou, eu tô sentindo falta do carro indo embora e ele pegou uma cena do início que o carro não tá amassado. Pode ser. A gente tem que entender assim, num filme, você não tem um roteiro, a pessoa vai lá e fala exatamente o que está no roteiro, uma vez só, gravou e vai pra edição. Existe uma chance de você adaptar o roteiro, de você falar ele de forma diferente, e o que é mais comum, você fazer vários takes da mesma cena e mudando coisas, ou porque o diretor tá dando sugestões, ou porque o ator quer testar outras coisas. Então, no final do dia, você tem às vezes uma cena, sei lá, você tem uma cena de diálogo em que o ator tá falando com um próprio, alguma coisa diferente, e depois ele vai gravar com uma outra coisa na mão, ou vai mudando a roupa, e aí no final, o editor, na hora que ele quer juntar tudo isso, o ator não tá exatamente como deveria, né? Uma Linda Mulher tem isso. Tem a cena que a Julia Roberts tá conversando lá com o Richard Gere, ela tá com um croissant na mão. Daqui a pouco, parece uma panqueca na mão dela. Tu fala, eita, fel! Sabe, fica mudando. Claramente ela gravou essa cena várias vezes. E você vê na cena anterior que aparece a mesa ali, a panqueca, ela deve ter pego a comida na mesa e começou a improvisar. Não, vamos fazer de novo essa cena, vamos lá, agora deixa eu pegar. Ela não fingiu que tava comendo, ela realmente comeu essas coisas que estavam em cena, pra cena ficar mais realista e pra ela entrar no papel e todo esse tipo de coisa. Só que nessa que ela foi comendo e foi mexendo, a comida foi mudando na mão dela. E aí o editor simplesmente misturou as cenas, mas a princípio no filme ninguém viu. Eu na hora não tinha notado isso. Hoje em dia virou um erro famoso de edição, todo mundo vê que mudou a comida na mão dela. Mas na escola Thelma Shoemaker, ele
ele priorizou a reação dela. Você vê, isso daí acontece porque você tá misturando takes de uma mesma cena. Tem uns que já são mais premeditados. O editor já foi mais na maldade pra pegar uma outra cena e ele tentou passar. Muitas vezes passa, muitas vezes as pessoas notam. No Harry Potter aconteceu isso. Foi na Ordem do Fênix, né? Ordem da Fênix. É Fênix ou Fênix? Foda-se. Quando ele vai dormir, ele tá com uma blusa e aí ele acorda, ele tá com uma blusa diferente. Eita, mudou a blusa enquanto o cara dormia? Que porra é essa? Que magia é essa? É porque é o seguinte, nesse filme você vai ver que lá ele vai dormir de novo numa outra cena lá na frente. Vai me matar, sai daqui. E aí ele tá com a blusa diferente. Tu vê que o editor pegou uma cena lá da frente pra jogar. Ah, eu preciso de uma cena aqui de conexão. Porra, tem uma outra cena que ele tá dormindo lá na frente. Não sei se ele não notou que a blusa tava diferente, ou ele notou e falou, cara, Pra quem tá muito bom também. vai ser rapidinho, as pessoas não vão ver, as pessoas obviamente viram. Você quando monta um filme, é isso assim, cara, alguém fez uma cena assim, cara, essa reação aqui tá muito brusca, eu preciso de uma cena. E se o diretor não filmou, o editor começa a ficar criativo. E, cara, vou puxar uma cena de um outro lugar. Assim, a gente que mexe com edição, a gente faz isso. O ruim é quando fica mal feito. Tipo, Jurassic Park. Tem um erro que todo mundo fala de cena que é do Velociraptor quando ele tá entrando naquela sala e dá pra ver a mãozinha do cara lá no Velociraptor. Eu não sei se dava pro editor fazer muita coisa ali, porque é um take único. Não dá pra ele reenquadrar aquilo ali só apagando digitalmente, sabe? E naquela época, 93... sei lá. Esquece essa merda aí. O que me chama mais atenção é o que acontece depois. As crianças estão no tubo de ventilação e a garota cai. Só que é o seguinte, eles não podem botar a criança caindo ali, pendurada. Então eles botaram uma dublê. E aí, o que eles fizeram? Pra não parecer muito evidentemente que é uma dublê, não vamos botar a gente coletânea de erro de filmagem, não. Vamos botar a cara da atriz digitalmente por cima. Olha a cara da atriz. 1 ou 2 frames, é muito rápido, mas quando aí aparece a cara dela, muito ruim, muito ruim. Uma vez que tu vê essa cara dela horrorosa, tu fala, nossa! Esse filme é mega bem feito, mas tem filmes mega bem feitos, acontece isso. Inclusive, tem grandes produções que tem erros tão inacreditáveis, tu fala, não é possível. Tipo o do Identidade Borne, né? Que é aquele truque que ele desaparece, né? Que ele vai andando assim na rua e de repente passa um carro, passa uma pessoa e desapareceu. Basta você olhar um segundo a mais na cena que tu vê o Matt Damon correndinho atrás do carro. Tu vê o casaco dele em cima e o pezinho dele embaixo correndo. A cena deixa de ficar épica e fica patética. Fica muito cafona. Que é como a gente acha que o Batman deve fazer também, né? Não, olha pra cá não! Só que assim, eu descobri um filme que tem um erro igual a esse. Pior, chega a ser mais bizarro. Que é naquele Gatinhas e Gatões, sabe? 16 Candles. Que eles vão botar uma família dentro de um carro. E era família muito grande, não cabia todo mundo dentro do carro. Mas tinha que, no roteiro, tinha que estar todo mundo dentro do carro. Então o que eles fazem? Eles fingem que uma senhorinha vai entrar no carro, mas ela fica do lado de fora. E ela fica ali. E você vê a senhorinha ali, o carro vai sair. Cara, é constrangedor. É muito na cara. Tu fica, meu Deus, tá ali. E se você viu isso daí uma vez, acabou. Na época desse filme não tinha nem como remover digitalmente. Então, cara, só ficou a vergonha aí pra gente ver. Mas mesmo quando você tem um artifício digital à sua disposição, nos dias de hoje, ainda rolam umas vergonhas. E esse eu vi no Corredor Crew, que é um filme da Disney, Disney Plus, Disney Junior, não sei assim, Compact. E aí tem uma cena no ginásio. Os caras reagindo ao melhor. Oh, I see it. Oh, I can't believe you saw it already, though. I'm so jealous. Quando você olha pra plateia de novo, olha isso! Uns bonecões digitais horrorosos. Mas é tão inacreditável os bonecos. Erro de animação. What the fuck is going on? Why would you do that? What were they thinking? O Corredor Crew começou a falar, cara, eles devem ter colocado esse boneco aqui pra tapar algum erro que aconteceu na cena. É possível, mas eu levo em consideração uma outra coisa. Eu acho que os diretores podem ter achado simplesmente que ficou um buraco no cenário, assim. Ah, cara, ficou meio vazio o cenário aqui. Vamos tapar isso daqui digitalmente. Mas assim, isso daí eu tô falando que é mal feito. Não chega a ser não é que é um erro. É mais fácil a gente notar quando é erro de continuidade. Por mais que você tenha essa regra de às vezes a emoção seja mais importante, às vezes o erro de continuidade ele é estranho. Tem um grande erro de continuidade no cinema. Tem gente que fala que não se importa. Eu sempre me incomodei com esse e que bom que nos dias atuais eu descobri que era um erro, que é o erro do Goonies. Eles passam por toda a aventura, vão lá no barco, vão não sei o que, 1 milhão de coisas. Chega no final, estão lá na praia e começa a vir uns repórteres e aí, meu Deus, o que aconteceu? Qual foi a pior coisa que vocês passaram? Nossa! The octopus was bush killing. Eu lembro disso, eu lembro de eu ficar... Hã? Tem gente que fala assim, ah não, dá pra você entender no contexto do filme que eles falaram isso daí meio que no calor do momento pra fingir pra imprensa e tal. Mas
sempre me soou estranho. E aí, depois de um tempo, a gente veio descobrir que teve uma cena de Lula gigante. Tá disponível hoje no YouTube, dá pra tu achar isso daí no YouTube. E essa cena foi cortada. Por isso que chega no final, eles estão falando lá, não, a Lula é gigante, foi horrível e tal. Isso pra mim é um erro de edição, mas é muito difícil você imaginar se você tivesse cortado isso, sabe assim? Porque você tem que mostrar eles falando, isso tava no roteiro, isso... De repente você resolveria isso daí com voice-over, mostrando eles falando. E, nossa, eu me assustei muito na parte do... E aí mostra só o repórter reagindo. Ah, na parte que eu fiquei no trampolim do navio, sei lá, alguma coisa assim. Mas não, deixaram o negócio desconexo mesmo e ficou lá. Yeah, it was very dangerous. Acharam que ninguém ia notar, mas eu acho que eu e muita gente notou. Ao contrário do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu fiz um review do caos desse filme, onde eu fiquei catando erros pra ficar implicando com o filme, falei demais desse filme, e ainda assim eu não notei um erro de continuidade bem escroto, que é nessa cena toda do ataque ali da cidade no início, tem um carinha de preto que passa com, acho que uma sacola de compras, ele passa várias vezes... Toda hora! E aí, uma vez que você nota, acabou. Olha lá o Doutor Estranho vindo, ele passa esse cara, ele passa esse cara, ele passa esse cara. O cara entrou em parafuso, o cara tava dando volta no quarteirão. Devia ser, né? Tá que nem o show de Truman, né? Que as pessoas... You're on a loop. They go around the block. They come back. They go around again. They just go around and around. Na verdade, o Doutor Estranho tava num universo paralelo que tava as pessoas passando 1000 vezes no mesmo lugar. Mas se for pra falar de erro de continuidade, parecido até quando o Mercúrio lá do X-Men, tem um novo erro que pegou a internet toda, recente, pra fechar o vídeo, que foi o erro da onde? Do Carros. Cara, esse erro é muito legal. Que tal o nosso protagonista lá, o Raiozinho McQueen, na rua, tá andando lá, e a Sally não tá com uma lama na cara do Raiozinho McQueen. Ela caga na cara dele. Por quê? Porque não tem lama na rua. Nem antes, nem depois. Quando você vê todos os takes antes e depois, não tem lama. Não aparece lama. Não tem. Eles podiam se preocupar de fazer, não, vamos botar pelo menos uma lamazinha num lado do outro. Não tem. Ela caga. Sabe o que aconteceu nessa cena? Aconteceu isso daqui, ó. Caralho, cuzão! Pra estragar a infância de vocês. Ela cagou na cara dele. Então, assim, tecnicamente não é um erro de continuidade, se você levar pra esse lado. Você pode falar que isso daí é um erro de VFX, que nem eu falei nesse vídeo aqui. Pode ser, é continuidade, mas erro de VFX é isso daqui. E às vezes não é um erro, o efeito ele só tá mal aplicado. E tem todo um conceito, quando um efeito tá mal aplicado na cena, não. São vários estágios que você tem que passar. E o último estágio que você tem que passar aqui é o beijo que eu vou mandar na sua bundinha.